Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. O assunto mais comentado dessa semana nos Estados Unidos foi a sabatina realizada pelo Senado com a juíza Ketanji Brown Jackson, indicada por Joe Biden para assumir uma das cadeiras da Suprema Corte. Porém, apesar da nomeação, o processo de aceitação do seu nome não será algo tão fácil não. Afinal de contas, para muitos republicanos, ela é vista como alguém radical, por conta de seu histórico de defesa dos direitos civis e das questões ligadas à raça nos Estados Unidos. O senador republicano Ted Cruz, por exemplo, chegou a insinuar que o seu ativismo jurídico teria beneficiado pedófilos e que sua nomeação seria um perigo para o futuro das famílias americanas. Por conta disso, alguns analistas entendem que esse apelo ultraconservador do Ted Cruz pode pesar contrário à confirmação do nome de Ketanji Jackson. Por se tratar de um ano eleitoral, alguns senadores democratas que tentam a reeleição, mas são de estados conservadores, poderiam acatar os apelos de Cruz e votarem contra a indicada de Joe Biden. E caso isso aconteça, terá sido a primeira vez na história dos Estados Unidos que um nome indicado à Suprema Corte é rejeitado pelo Senado? Se você se interessou por esse assunto, fica comigo. Nesse vídeo eu vou te contar como funciona todo esse processo de indicação e confirmação dos juízes da Suprema Corte e também quantos juízes já foram indicados à Suprema Corte, mas que não conseguiram tomar posse do seu cargo. Só que antes de irmos para o vídeo, eu vou te pedir uma ajuda. Seguinte, eu estou com um plano de dobrar os números de inscritos aqui no canal até o final do ano. E sabe como você pode me ajudar? É muito fácil. Para começar, já deixe um like no vídeo. Depois, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito ou não seja inscrita. Tem muita gente, mas muita gente mesmo, que assiste aos meus vídeos e ainda não se inscreveu no meu canal. Quem me contou tudo isso foi o próprio YouTube. E se você já deixou o like e se inscreveu no canal, não se esqueça de mandar esse vídeo para algum amigo nos seus grupos de WhatsApp ou de Telegram. Eu ficaria muito feliz se você pudesse me ajudar aumentando o engajamento aqui do canal e trazendo mais gente para acompanhar o meu trabalho aqui no YouTube. E desde já eu agradeço bastante o apoio de vocês. Bora pro vídeo? Apesar de ser um poder separado e autônomo em relação ao executivo e ao legislativo, a nomeação de um juiz da Suprema Corte possui um envolvimento direto dos outros dois poderes. Segundo a Constituição dos Estados Unidos, a indicação do futuro juiz deve ser feita pelo presidente e encaminhada ao Senado. No Senado, um comitê é responsável por realizar um levantamento dos antecedentes do candidato, fazendo ou não o acolhimento do seu nome. Aí depois disso, caso o nome seja aprovado, o candidato passará por um interrogatório por esse comitê, que pode até mesmo reprová-lo já nessa etapa do processo de avaliação. E quando isso não acontece e o candidato é aprovado pelo comitê, o seu nome é levado para a votação entre todos os senadores, sendo necessária apenas a maioria simples dos votos para que o seu nome seja confirmado. Nos dias de hoje, a opinião pública acompanha atentamente todas as perguntas e respostas que são feitas durante a sabatina. Porém, nem sempre foi assim. Até 1916, essa sabatina do juiz, do futuro juiz da Suprema Corte e todo o processo de ratificação não era pública. A primeira vez que isso aconteceu foi com Louis Brandeis, que foi indicado naquela época pelo presidente Woodrow Wilson. Talvez por isso, pelo fato de ter sido a primeira vez, foi que o tempo levado para a confirmação de seu nome seja também o mais demorado da história. Entre a indicação e a votação no Senado foram 125 dias. Porém, esse número demorado de dias para avaliação do candidato não é a regra. Atualmente, a média está em torno de 60 dias. No entanto, em outras 8 ocasiões
ocasiões, houve candidatos que foram nomeados e aprovados em apenas um dia. Agora, olha só que fato curioso a respeito do cargo de juiz da Suprema Corte. Apesar da sua importância e de sua elegância, a Constituição não estabelece qualquer tipo de pré-requisito para que alguém seja nomeado. Não fala nada sobre idade mínima, formação necessária, nem mesmo impõe barreiras relativas à idade ou nacionalidade. E é por conta disso que em toda a história dos Estados Unidos, 6 juízes da Suprema Corte não eram americanos. E olha que isso tá longe de ser o fato mais curioso, pelo menos segundo a minha opinião. Afinal de contas, em 1941, o presidente Franklin Delano Roosevelt indicou o nome de James Byners, um sujeito que não havia completado sequer o ensino médio, mas que já havia sido senador pelo Partido Democrata por mais de 24 anos. E para fechar essas curiosidades, em 1812, o presidente James Madison nomeou Joseph Stories para a Suprema Corte, quando ele ainda possuía apenas 32 anos de idade. Uma criança, um bebê. E até hoje ele é a pessoa mais jovem a assumir esse cargo. Mas não vai pensando que é simples assim não, que basta o presidente indicar um nome que ele irá se tornar ministro com certeza. Desde 1789, quando Washington fez a nomeação dos primeiros nomes para a Suprema Corte, até os dias de hoje, claro, sem contar a Ketanji Jackson, 163 pessoas foram indicadas para a Suprema Corte. No entanto, apenas 126 assumiram o cargo. Em 25 ocasiões, a decisão foi protelada pelo Senado ou o nome foi retirado pelo próprio presidente, fazendo com que o indicado não assumisse o cargo. Em outras 7 oportunidades, os candidatos simplesmente negaram a indicação. Fico muito agradecido, me honra profundamente, mas não é pra mim não. O primeiro a negar uma indicação do presidente foi o Robert Harrison, ainda no contexto da organização dos primeiros nomes da Suprema Corte, lá em 1789. O Harrison havia sido general na Guerra de Independência dos Estados Unidos, era amigo pessoal do George Washington e também era membro do batalhão do próprio Washington pelo estado da Virgínia. O seu não pegou o presidente de surpresa e até mesmo o Alexander Hamilton entrou na parada tentando convencer o Harrison, o que não rolou. E com a sua recusa, o presidente indicou James Iredell para o seu lugar. Agora, quando se trata de ter o nome rejeitado pelo Senado, isso aconteceu 12 vezes ao longo da história. A primeira vez foi em 1795, com John Rutledge. O curioso é que Rutledge já havia sido ministro da Suprema Corte ali na primeira leva de juízes, só que deixou o cargo para tomar posse como chefe da Corte de Justiça do seu estado natal, a Carolina do Sul. Porém, com a aposentadoria do então chefe de justiça, o John Jay, Washington resolveu renomear o Rutledge para o cargo, agora para ocupar o cargo de chefia da Suprema Corte. No entanto, meu Deus, os caras morrem pela boca. No entanto, durante o tempo em que o Rutledge esteve na Carolina do Sul, ele foi um duro crítico do posicionamento amigável que Washington teve em relação à Inglaterra durante a assinatura do Jay Treaty, dizendo que preferia ver o Washington morto ao invés de o ver assinando este acordo. Apesar de Washington não ligar muito para essa afirmação, o Senado levou bastante a sério e acabou rejeitando o seu nome. Apesar dessas reprovações, de maneira geral, a confirmação dos indicados para a Suprema Corte era algo até certo ponto trivial até a década de 1950. Eu não sei exatamente por quê, talvez tenha sido por conta do advento da televisão ou então da importância que a Suprema Corte teve em casos que deram início à era dos Civil Rights, mas o fato é que os processos começaram a se tornar mais longos e desgastantes a partir de 1950. Agora, ele só foi adquirir esse tom de disputa, de guerra entre os partidos na década de 1980. Mais especificamente com a indicação de Robert Bork por Ronald Reagan em 1987. Naquela ocasião, com um Senado majoritariamente democrata e acusações de racismo e sexismo, o nome de Bork foi rejeitado por 52 dos 100 votos. In Robert Bork's America, there is no room at the end for blacks and no place in the Constitution for women
And in our America, there should be no seat on the Supreme Court for Robert Bork. Para os democratas daquela época, o candidato era conservador demais para o cargo. E desde então, o debate das nomeações para a Suprema Corte já foi palco para muita discussão. Para vocês terem uma ideia, dos 12 indicados entre 1991 e 2020, metade tiveram problemas com a sua aprovação. Já o último imbróglio envolveu a confirmação de Amy Barrett, indicada por Donald Trump em 2020, mas isso eu já contei em um outro vídeo para vocês. Eu vou deixar um card aqui para que vocês possam conferir novamente. Agora, pelo que a gente tem acompanhado pela imprensa, a Ketanji Jackson já é mais um desses casos, e a aprovação do seu nome promete ainda muita emoção. Caso todos os democratas apoiem a sua indicação, ela será aprovada, uma vez que o partido de Biden tem a maioria na casa. Porém, se alguém der para trás, Ketanji será a 13ª indicação a ser rejeitada pelo Senado. E particularmente, eu acharia isso péssimo. Não apenas porque isso dá indícios de que a polarização e o circo midiático da política veio para ficar, com discursos feitos por senadores, pensando exclusivamente na fabricação de vídeos, de cortes para sua base de eleitores, mas principalmente pelo fato de que Ketanji Jackson seria a juíza com a melhor formação entre todos os membros que compõem o atual quadro da Suprema Corte dos Estados Unidos. Sem contar com o fato de que 43% dos eleitores americanos pensam o mesmo que eu e aprovam o seu nome para o cargo. Agora digam para mim, o que vocês acham de tudo isso que eu acabei de contar? Vocês estão acompanhando a nomeação da Ketanji Jackson? Já sabiam que em outras oportunidades o Senado já rejeitou nomes indicados à Suprema Corte? E por falar em Suprema Corte, vocês gostariam que eu comentasse algumas das decisões históricas feitas por aquele poder? Aproveite o poder que você tem nas suas mãos e escreva nos comentários qualquer coisa a respeito do vídeo, as suas opiniões. Eu sempre gosto de ler e interagir com o que vocês escrevem, certinho? Nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau!